Boa noite, Levi. Pode se sentar, boa noite. Hoje nós temos uma noite extraordinária. Tem alguns de vocês, eu espero que todos, né, tenham uma noite muito longa lá na Cidade Baixa. Eu só espero isso de parte de vocês. Vou pedir, por favor, que projete aqui o telão. Vai ser uma noite realmente extraordinária. Vocês já se prepararam. O Senhor fez absolutamente tudo e Ele vai fazer ainda mais. Porque quando um jovem se prepara para aquilo que o Espírito Santo vai fazer, a única coisa que você pode esperar é bênção e transformação. Então que o Espírito Santo de Deus possa ministrar na sua vida. Tiago, vou pedir que você possa colocar ali o PowerPoint. Gente, eu estou no meu devocional neste momento, desde algumas semanas, quase já 2 meses mais ou menos, no livro de Deuteronômio. E o livro de Deuteronômio é um livro realmente extraordinário. Eu recomendo muito que você leia o livro de Deuteronômio. Aliás, é um livro realmente extraordinário. Ele é um livro que tem uma qualidade, gente. Ele está encerrando a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, ele incluído. Mas, ao mesmo tempo, ele é uma introdução para Josué e todos os profetas que vão vir lá na frente. Ou seja, que quando você está lendo Deuteronômio, você está num livro de transição. E todos nós temos passado por transições na vida. Todos nós temos passado por transições na vida. Você está noivando, você está numa transição. Você está namorando, você está numa transição. Você está olhando a moça abençoada, o moço abençoado. Eu aprendi uma coisa nesta semana, uma coisa realmente extraordinária. Quando você fala, você já não fala da moça abençoada, você fala da cremosa. A cremosa, para mim cremosa é como uma crema, é como um sorvete. Mas coisas que a gente aprende com vocês. Quando você está num processo, como você está agora, você está num processo de transição. E nos processos de transição na Bíblia, Deus sempre se vai revelar como algo que você conhece. Algo através do qual você se pode relacionar. Quando você está num processo de transição, Ele se vai revelar, por exemplo, como vamos a ver agora, como um pai. Ele se pode revelar como um amigo. Ele se pode revelar como um irmão. Ele se pode revelar como um Deus protetor. Geralmente, quando você olha na Bíblia, a grande maioria das vezes que acontece uma transição bíblica, como a que está acontecendo no Deuteronômio, Deus se vai revelar de um jeito que não se tinha revelado anteriormente. Deus se vai revelar como algo que você conhece, algo com o qual você se pode relacionar. Esse negócio está bem longe de onde eu estou. Coloca no princípio, por favor. Algo com o qual você se pode relacionar. Algo com o qual você pode ter uma relação realmente extraordinária. Extraordinária. Esse livro tem ministrado muito na minha vida. Nesta semana eu compartilhava com os líderes do amontoado. O Senhor tem tido comigo um processo de silêncio. Um processo de silêncio. Comigo. Ele sempre fala. Mas nesses processos que já eu tenho vivido na minha vida, eu tenho que continuar firme, porque Ele vai se revelar de um jeito particular que anteriormente não se tinha revelado. Deus sempre está falando. E o dia de hoje eu quero que você consiga enxergar em Deuteronômio um livro de transição, um livro que Moisés vai escrever como para um filho, um livro no qual Moisés vai escrever suas últimas palavras. Ou seja, imagina que você está olhando seu testamento, o testamento de alguém que ama muito as pessoas. Ele vai escrever como um pai para o povo de Israel. Esta pregação eu fiz a primeira tentativa dela na oração dos homens. Logo eu tive a oportunidade de ministrar no amontoado. Então os líderes de amontoado, vocês já sabem o plot twist desta história, igual aqueles que estavam na oração. Mas eu estou seguro que Deus também vai revelar coisas novas, porque cada vez que você entra na palavra de Deus, Ele traz coisas novas. E para você, Levi, que é a primeira vez que você vai ouvir isso, meu desejo é que você se possa relacionar com Deus como um pai. Como um pai.
Então eu preciso fazer uma pergunta para você. Seja que ele esteja presente, seja que ele esteja ausente, seja que ele esteja vivo, seja que ele tenha partido com o Senhor, eu tenho uma pergunta para você. Como foi ou como é a relação com seu pai? Com seu pai natural. Como foi ou como é a relação com seu pai natural? Como é? Seja que ele esteja presente, seja que ele esteja ausente, seja que ele esteja vivo, seja que ele esteja morto, seja que ele seja um pai muito legal, ou seja um pai muito ruim. Como foi ou como é a relação com seu pai? Tem coisa que eu não te vou poder explicar, porque a magnitude disso você só vai conhecer em Cristo ou quando você viva essa experiência. Você pode conhecer a experiência de um pai em Cristo ou de uma mãe em Cristo, mas você vai ter que esperar ser mãe e ser pai para poder ter uma relação profunda nessa área da vida. Então, como a grande maioria de vocês não são pais, se tem algo que vocês são filhos. E todo filho tem um pai. Como foi ou como é a relação que você tem com seu pai natural? Como está essa relação? Então tem uma segunda pergunta. Como é ou como está sua relação com seu pai celestial? Como está sua relação com Deus? São perguntas importantes que você precisa fazer, porque dela vai depender muitas coisas que você faça, pense e viva na sua vida. Todos nós temos uma história de paternidade. E uma das maiores necessidades que Deus colocou no coração de um ser humano é a necessidade de um pai. Todos nós, seja que ele seja bom, seja que ele seja ruim, seja que ele esteja presente, seja que ele esteja ausente, seja que ele esteja com o Senhor ou esteja vivo, todos nós temos uma história de paternidade, e uma das maiores necessidades que Deus colocou no coração de um ser humano é a necessidade de um pai. O jeito em como nos relacionamos com nosso pai natural vai ter um impacto profundo no jeito em que nos relacionamos com nosso pai celestial. Portanto, nossa relação com esse pai natural vai afetar nossa relação com Deus, com a igreja, com o trabalho e com minha futura família. E no capítulo de Deuteronômio que nós vamos a ler agora, Deus vai se revelar como uma figura extraordinária. Ele vai utilizar a imagem de um pai e a imagem de um filho. E essas duas imagens ele vai utilizar para declarar, para mostrar, para pintar na tua mente o amor, o cuidado e a proteção que ele tem contigo, desde o ventre da tua mãe. Vou pedir que você abra na sua Bíblia o livro de Deuteronômio, assim seja na sua Bíblia de celular, de papel, que você procure o capítulo 1 de Deuteronômio, e que você possa ir ao versículo 29, e vamos a ler até o versículo 31. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 29 ao 31. Você vai ver essa imagem, essa metáfora do amor de Deus expressada entre um pai e um filho. ¿Estão prontos? Então les disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também, versículo 31, no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, e aí vai aparecer a imagem do amor, da proteção e do cuidado de Deus. O Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai
carrega seu filho por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Até chegarem a este lugar onde você está sentado, onde você está com seu celular na mão, onde você está com sua Bíblia na mão. Vocês viram como o Senhor, o seu Deus, carregou vocês como um pai carrega seu filho até chegarem a este momento da tua história, da tua vida e rodeado de teus amigos. Na minha Fundação Soberana, Deus me presenteou com um pai realmente extraordinário. Deus me presenteou com um sanguíneo colérico extraordinário. Na sua Fundação Soberana, o Senhor fez que meu pai, na sua Fundação Soberana, ficasse órfão. Dentro dessa história que ele está escrevendo, estava escrito que meu pai ficaria órfão sendo ainda um adolescente. O pai de meu pai se chama Concepción Villanueva. Esse nome é muito importante na minha história e você vai ver isso lá na frente. Mas meu pai, quando ele cumpriu os 13 anos, ele ficou órfão de pai e de mãe. Meu pai, gente, que é esse velhinho que vocês estão vendo ali, tem a profissão mais antiga do mundo. Ele é agricultor. Eu cresci rodeado de tomate, de milho, de abóbora, de mamão e de qualquer coisa que se possa produzir numa terra que seja muito quente. Eu cresci rodeado de pessoas que fazem da terra uma coisa realmente extraordinária. Meu pai foi muito parceiro, é muito parceiro, continua sendo muito parceiro, mas ele também soube colocar regras que gerassem princípios e que gerassem influência na minha vida. O homem que mais influência tem na minha masculinidade, na minha história, no meu processo e no meu crescimento é o meu pai. Ele é meu melhor exemplo de esposo, de pai, de irmão e de amigo. Ele, com minha mãe, tem 62 anos de casado. Meu pai gosta muito do beisebol. Ele é um amante do beisebol. Se ele tivesse nascido no Brasil, eu estou seguro que ele seria um baita torcedor de futebol. Além de agricultor, meu pai fazia brinquedos de madeira para mim. Eu via ele pegando madeira descartada, fazendo reciclagem dessa madeira e fazendo brinquedos para mim. Na minha família, não tínhamos tudo o que nós queríamos, mas tínhamos tudo o que nós precisávamos. Nunca fomos uma família de dinheiro. Nunca precisamos ter isso. Eu aprendi com meu pai a ter contentamento nos momentos difíceis e a usufruir de tudo o que pode usufruir um homem e os filhos e sua esposa nos momentos de abundância. Meu pai fazia isso com madeira porque ele gostava de pegar algo descartado e transformar algo em algo totalmente novo. Isso no mundo organizacional hoje se chama economia circular. Você toma o desperdício e transforma isso em algo totalmente novo. Eu aprendi economia circular com meu pai antes de saber que economia circular existia. Meu pai, por sobre todas as coisas, galera, ele fazia para mim em madeira, espadas de madeira. Ele gostava de fazer espadas de madeira para mim. Por que ele fazia isso? Ele fazia isso para me ajudar a enfrentar os meus medos. E o livro de Deuteronômio é um dos livros onde mais aparece uma frase repetida que o resto de toda a Bíblia. Não tenham medo. Não tenham medo. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Ele está apontando para o futuro, ele está falando no presente, mas ele está lembrando de coisas que ele fez no passado.
Então a pergunta que eu tenho para ti o dia de hoje é que é aquilo que o Senhor te está falando hoje, que aponta para o futuro, mas que te está lembrando o passado. E eu estou seguro que isso que o Senhor está falando para ti, isso que o Senhor está falando para ti, no teu presente, que aponta para o futuro e que tem a ver com teu passado, vai demandar de ti coragem. Vai demandar de ti ouvir, tomar esta palavra, colocá-la no teu coração e avançar. E não temer, porque Ele está indo na frente de você. Você que vai hoje para a Cidade Baixa, você acha que você está indo sozinho? Ele já está indo lá na frente de você. Ele já preparou você. Ele já fez tudo o que Ele precisa para que seja feito e espalhado a sua palavra, a sua bênção naquele lugar. Então Ele está falando, não fiquem apavorados, não tenham medo deles. Porque meu pai construía espadas de madeira, porque eu tinha muito medo. Eu era uma criança com muito medo. O livro de Deuteronômio é o livro onde mais aparece essa frase, não tenha medo. Eu estou indo, galera, neste momento eu estou no Deuteronômio, eu vou bem devagar, né? Vou para o capítulo 21 de Deuteronômio. Vou entrar no capítulo 21. E é absurda a quantidade de vezes que aparece ao longo desses primeiros 20 capítulos. Não tenha medo, não temas, eu estou contigo, eu vou na tua frente, eu vou como um guerreiro, eu vou a fazer que você entre nessa terra prometida. O que está fazendo Moisés com essas palavras? Moisés está trazendo a memória do povo, a cena e as ações pelas quais o povo de Israel não entrou na terra prometida e vagou pelo deserto 40 anos. Por que o povo de Israel não entrou na terra prometida? Porque tinham medo. E o medo nasceu da murmuração de somente 10 pessoas. E 10 pessoas fizeram que o medo se espalhasse como um câncer alrededor de todo um povo, e esse povo ficou apavorado, e esse povo, por esse medo, por essa desobediência, não entrou na terra prometida. 40 anos vagando no deserto, e Moisés hoje lhe está lembrando a esse povo para o qual está falando, não tenham medo. Pergunta dos 100.000 reais, meus queridos e amados jovens do Levi, que é aquela palavra que ele está colocando no teu presente, que te está lembrando o teu passado e que aponta para o futuro, e que tem a ver com algo que você precisa fazer com coragem e sem temor. Com coragem e sem temor. Porque dá medo. Quantas espadas de madeira você precisa para enfrentar seus medos? Nós temos uma espada. A melhor espada que eu tive nas minhas mãos está nas minhas mãos e está nas tuas mãos para enfrentar os medos e os temores e as tempestades da vida e sobretudo os desertos da alma. Eu li um livro uma vez, um livro de Max Lucado, e um livro que tem a ver com medos. Qualquer coisa que tenha a ver com medos eu estou lendo, porque eu me lembro da criança que eu fui. E nesse livro, Max Lucado, ele vai começar o primeiro capítulo, e ele vai falar que quando ele era criança, ele ficava com muito temor, porque de noite, imagino que isso aconteceu com você, de noite, no quarto aparecia uma bruxa, um monstro, e por debaixo da cama existia qualquer coisa. Acho que aqui se chama bicho-papão, né? O monstro que aparece por debaixo da cama. Bom, ele estava falando, ele nesse capítulo desse livro, no primeiro livro desse capítulo, que se chama Não Tenha Medo, em espanhol, estou traduzindo, em português deve ter outro nome. Ele vai lembrar dessa cena, e ele vai lembrar que ele saía com medo, ele acordava no quarto, saía com medo, batia na porta de quem? De quem? Dos pais, e falava, pai, tenho medo. E o pai pegava ele pela mão e caminhava com ele, vamos Max, vamos ao quarto, e ficava com ele até que ele se dormia. Eu acho que todos vocês, independentemente de que se o pai foi bom, foi ruim, de que se o pai está presente ou está ausente, você viveu essa cena com alguém na sua infância. Eu imagino que você viveu essa cena com alguém na sua infância. Essa cena de ter medo,
de acordar no meio da noite, bater a porta do seu responsável, do seu pai, e falar: pai, tenho medo. Por que eu sei isso? Porque eu passei por aí. Eu passei por aí. Eu também, na minha frente eu tinha um quarto, eu plantei uma árvore de manga, e essa árvore de manga começou a crescer, e ele de noite, gente, de dia era árvore de manga, de noite era bruxa, monstro e fantasma. De noite essa árvore se transformava em outra coisa. E eu acordava, olhava essa árvore, todo escuro no meu quarto, e me dava medo, que eu fazia a mesma coisa que fazia mais Lucado. Batia a porta do quarto do meu pai: pai. Meu pai acordava: o que aconteceu, Raul? Tenho medo. De que tu tem medo, Raul? Tem um monstro no meu quarto. O que fazia meu pai? Pegava minha mão, ia comigo por meio do corredor, abria a porta, ficava por debaixo da cama, olhava para fora, fechava a janela e ficava comigo. Até que eu me dormia. Só que Max Lucado e eu, nós dávamos conta de uma coisa quando éramos crianças. Esse homem que saía por essa porta, que caminhava comigo por esse caminho, por esse corredor, e que tomava minha mão, era um homem realmente extraordinário. Eu olhava para meu pai e falava: nossa, esse cara é meu herói. Meu pai sempre é e sempre será meu herói. E eu olhava para meu pai: esse cara, em perfeito portunhol, eu falava: perfeito portunhol gaúcho. Eu falava: pai, tu não tem medo de nada. E eu ia confiado, me deitava na cama, ele revisava tudo, tinha uma lanterna, ele fazia com a lanterna, com uma búsqueda, não tem nada, Raul. E eu falava: pai, fica aqui. E eu ficava aqui, e aquele árvore que era fantasma, bruxa, se dava medo, já era uma árvore normal. Por quê? Porque meu pai estava comigo. E como meu pai estava comigo, eu estava confiado. E como eu estava confiado, eu sabia que ele me ia proteger, ele me ia cuidar e não ia faltar absolutamente nada. Então eu podia descansar porque meu pai estava perto de mim, porque ele estava ao redor de mim, porque ele me acompanhava e tomava da minha mão e caminhava comigo através desse corredor e conectava e se transformava. Aquele medo que me fazia ir a bater na sua porta se transformava automaticamente em algo que me dava coragem. Porque meu pai estava comigo. E quando meu pai está comigo, eu não tenho por que temer. Eu não tenho por que temer. A mesma coisa acontecia com os discípulos. Quando Jesus estava dormindo, como meu pai, naquela barca, como meu pai, e eles acordavam: Senhor, acorda que estamos perecendo. Ele se levantava, colocava suas mãos e começava a ter bonança. Ele parava a tempestade. E os discípulos se faziam a mesma pergunta que eu me fiz de criança e a mesma pergunta que Max Lucado se fez: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu olhava para meu pai e falava: quem é este homem que até meus fantasmas lhe temem? Aquela bruxa que está lá lhe teme. Quem é esse homem? Primeiro ensino de hoje, gente, tem a ver com algo muito importante. Se teu pai está perto, se meu pai, que era um pai natural e era maravilhoso, mas ao mesmo tempo era um pai falho, estava comigo, me infundia coragem, quanto mais o nosso Pai Celestial. Quanto mais o nosso Pai Celestial. Hoje eu faço a mesma coisa com Tiago. Ele vai na nossa cama, ele como não fala muito, vai: papai. Eu pego o Tiago no meu colo: vamos, Tiago, vamos junto, vamos para o quarto fica mais perto. Os apartamentos são mais pequenos que as casas. Eu fico ali com ele. Se eu que sou um pai falha, se meu pai que é um pai falha, estamos presentes e não ausentes, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então eu quero que tu te des conta de uma coisa que está nesse versículo, e gostaria que tu gravasses no teu coração, porque vem de parte de Deus. Eu estou indo à frente de vocês, eu lutarei por vocês. Confia. Saber que meu pai está perto faz que o meu medo se transforme em confiança, porque o perfeito amor tira fora o temor. E aí vem aquela imagem, no versículo 31, que é a imagem mais maravilhosa.
que eu tenho encontrado no Deuteronômio. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho por todo o caminho que percorreram até chegarem neste lugar. Eu estou gravando com meu pai e com minha mãe uma série de vídeos, e com minha irmã mais nova, a gente está gravando uma série de vídeos onde a gente está entrevistando eles. É uma coisa que só nós, minha irmã mais nova e eu, meus pais e agora vocês e todo amontoado sabem. Meus irmãos que não sabem falar português, então eles não estão sabendo nada. Por que estamos gravando esses vídeos? A gente está fazendo entrevista para eles, para conhecer mais a sua história, como se conheceram, como namoraram, quais foram seus desafios, quais foram os momentos mais duros da vida dele, quais foram os mais legais. E chegou um momento que eu perguntei para meu pai, pai, como foi? Pai, como foi? O que sentiste quando carregaste a Armando é meu irmão mais velho, pela primeira vez? Como foi isso, pai? O que sentiste quando carregaste a Armando pela primeira vez? Porque como um pai carrega seu filho, é a imagem que estamos vendo aqui neste momento. Como foi isso, pai? E ele me respondeu só uma palavra que só pode vir do coração de meu pai. Porque uma coisa que eu sei como filho é como late o coração de meu pai. E ele me falou, Raul, eu senti uma grande e profunda alegria. Uma grande e profunda alegria. Meu irmão mais velho, Armando, ele escreveu um poema para meu pai. E uma das frases que ele escreveu para falar de que é nosso pai para nós, né? Ele falou, o nosso pai é um artesão da alegria. O nosso pai é um artesão da alegria. Nessa gravação eu perguntei, pai, o que você sentiu quando carregou o Armando pela primeira vez? Eu senti uma profunda e uma grande alegria. Eu fiquei com isso na minha mente, porque foi a mesma sensação que eu tive o dia que eu fiquei sabendo que eu ia ser pai. Foi a mesma sensação, alegria. Eu tenho o privilégio de ter um filho de sangue venezuelana, mas geograficamente e estrategicamente na sua fundação soberana, o Senhor permitiu e deu o privilégio de ser, além de brasileiro, gaúcho. Nunca imaginei ser pai de um gaúcho. E o dia que ele nasceu, tem uma coisa que acontece, não sei se acontece em todos os hospitais, gente, do Porto Alegre, mas aconteceu num hospital onde ele nasceu, que eles tiraram o Thiago saiu, a gente tirou aquela foto que a gente sempre se tira, aquele selfie, com a mãe, meu Deus, tiraram um peso de mim. A gente se tirou, e aí eles pegam o bebê, aí você se vai dar conta, quando você seja pai, os homens, que a gente chegou neste mundo para sofrer. Porque começam a fazer como um frango. Cara, e ele colocam dois, como se chama o negócio esse? Como? Injeção aqui e aqui. Meu amigo, eu estava sofrendo. Eu falei, não, por que fazem isso com ele? E pegam um negocinho que faz como sução e pega na nariz. E dá como que se fosse um frango. E o cara chora. Meu Deus. E aí entregam para mim. Não, você fez isso. Você agora dá um jeito. Aí pegam para mim e levam ele a tomar um banho. Dá um banho para ele. E depois que toma um banho, começam a pegar as como você fala isso aqui? As digitais. Como o bebê não tem. Quais são as digitais de um bebê? Os pés. Se você não sabia, agora você sabe. E no hospital que Thiago nasceu, fizeram algo realmente extraordinário. Eu não sou muito amante dos tatus, das tatuagens, né? Nunca me chamou a atenção. Eu respeito se você gosta, se ama. Mas pela primeira vez na minha vida, eu quis fazer uma tatuagem na minha vida. Porque eles fizeram algo extraordinário, único e inesquecível. Colocaram o pé do Thiago no meu braço. Meu amigo, eu fiquei assim, ali, nesse momento, nesse lugar. E nessa hora eu falei, sou pai. Eu sou pai. Agora teus passos vão ser para a bênção do mundo.
Eu vou me encarregar de que cada passo que tu dê nesta vida seja para a bênção e transformação de aqueles que estejam perto de ti. E que lá na frente, quando eu não esteja, tu possas glorificar aquele que te fez infinitamente mais daquilo que eu esperava. E aí, nesse momento, gente, eu fiquei maravilhado. Essa criança começou a crescer. E quando ele tinha 2 anos e meio, ele enfrentou sua primeira crise. Eu estava numa reunião aqui na igreja. Cláudia liga para mim e ela falou: vem para casa. O Thiago caiu, dormiu e caiu. E acho que fracturou o braço. Você fracturou o braço. Saí correndo. Eu lembro daquela noite, deixei a André encarregado dessa reunião. Eu saí com Cassiano me levou. Cheguei, e quando eu cheguei, a primeira coisa que vi foi uma criança tremenda. E não podia mover o braço, não podia movimentar o braço. Nosso temor era que ele estivesse fraturado. Imagina, 2 anos e meio, uma fratura. Era a primeira crise nossa com o Thiago como pais, era a primeira crise do Thiago como filho. Era a primeira vez que os dois, tanto pais como filho, tinham que enfrentar uma crise que eles desconheciam. Aí a gente levou para o médico, foi choro, foi pranto, doeu para caramba. Para só tirar os raios-x, tardou uma vida inteira para fazer isso. Dava um temor, dava medo. E graças a Deus foi só uma fissura. Mas para uma criança de 2 anos e meio, uma fissura, gente, é uma fratura. Para um adulto. E aí colocaram um gesso. E dava para ver, era como ver um belinho, só que pequenino, carregando algo. E dava assim, eu carregava ele e eu falei: bah, Thiago. E eu, de a pouco comecei a ver que ele começou, na primeira noite, ele como que aceitou que esse era o que ele tinha que levar. E eu tirei uma foto dias depois, que é uma foto que é um memorial para nós. É uma foto onde eu vejo o Thiago com muita coragem. Com muita coragem. É uma foto que eu tirei ele olhando não sei para onde, não sei a quem, mas eu vi que essa coisinha pequena de 2 anos e pouco se transformou em alguém muito corajoso. Muito corajoso. Muito corajoso. Só que nesse processo de eu pegar o Thiago do colo da Cláudia e levar ele para o carro onde estava Cassiano, eu só falava uma coisa para ele: tranquilo, Thiago, o papai está aqui. Tranquilo, Thiago, tudo vai dar certo. Thiago, tudo vai sair bem. O papai está aqui, Thiago. Eu não te vou deixar, Thiago. Eu vou estar contigo, Thiago. Eu não te vou abandonar, Thiago. E ele só olhava para mim: pai, por que passa isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo? A realidade é que desde a perspectiva do Thiago, que é a perspectiva de um filho, a dor, a confusão e as lágrimas e o medo era o pão dele nesse momento. Mas a realidade, Levi, é que desde a perspectiva minha como pai, eu nunca me senti tão perto do coração do meu filho como aquela noite. Aquela noite, essa transição de nosso apartamento, aquele carro, esses poucos minutos que a gente tardou em descer, esses poucos momentos que eu falei para ele: o papai está aqui, tranquilo, Thiago, vai dar tudo certo. Foi uma experiência íntima e profunda que eu jamais tive com ninguém na minha vida. Em meio desse desafio, eu me di conta, eu fui olhando como foi emergindo uma criança corajosa, um belinho pequeno. O sofrimento tem a função de nos fazer crescer. Só que o sofrimento, ele tem uma função ainda mais profunda. O sofrimento é um megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Naquele momento que ele estava sofrendo, foi um momento em que eu senti o coração do meu filho mais perto do meu coração. Como um pai carrega seu filho em meio do deserto, Deus te está carregando esta noite, como um pai carrega seu filho
em meio do deserto. Você e eu temos um Pai Celestial que nos fala: não tenha medo, eu vou te carregar como um pai carrega seu filho por todo o caminho, até chegarem neste lugar. Qual é a dor da sua alma? Qual é o deserto da sua vida? E qual é a tempestade do seu espírito? Porque em meio dessa tempestade, desse deserto e dessa dor, Deus te está falando: eu vou te carregar como um pai carrega o seu filho. Não tenhas medo, papai está aqui, vai dar tudo certo, eu estou perto, eu fui na frente, não tem que temer, eu vou te carregar até chegar naquele lugar que eu sei que você pode chegar. Essa é a verdadeira paternidade celestial, uma paternidade celestial que Ele vai na frente, que Ele está ao redor, como uma muralha de fogo, cobrindo, te protegendo, cuidando-te, carregando-te em meio de um deserto. Até aí a história ficaria maravilhosa. Até ali, com essa imagem de um pai carregando um filho, seria extraordinário. Mas tem um versículo 32, e ele vai reclamar para esse povo: apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus. Apesar de que eu tenho carregado como um pai carrega seu filho em meio do deserto, vamos a ser sinceros aqui, vocês e eu. Vamos a ter um pouco de sinceridade. A verdade é que não temos confiado. A verdade é que não temos ouvido que Ele está falando: papai está aqui, vai dar tudo certo, não vai faltar nada, vai sobrar tudo, eu estou contigo. E se eu estou contigo, aquele temor daquele monstro e daquele fantasma, através desse caminho, através desse deserto, por meio dessa tempestade, vai se transformar em confiança. Mas vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus. E sabe o que gera desconfiança? A desconfiança no pai gera desobediência. E a desobediência, gente, sempre vai trazer consequências. Sempre vai trazer consequências. Porque realmente o que agrada um pai é um filho obediente. Um filho obediente agrada o coração de um pai. Mas um filho desobediente que desconfia sempre vai ter consequências. E um filho obediente sempre vai agradar o coração do pai. Em João 14:8, 10, ele vai falar, disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: vocês não me conhecem, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, durante este deserto, quem me vê, vê o Pai. Quem me observa o Pai. Quem me enxerga o Pai. Quem está perto de mim, está perto do Pai. Quando Deus se quis revelar como Pai, quando Ele decidiu no Novo Testamento revelar-se como Pai, porque até esse momento Ele não se tinha revelado, Ele se tinha revelado como Senhor, como Deus, como eu sou. Neste versículo Ele vai pintar a imagem de um Pai, mas só no Novo Testamento Ele se vai revelar como Pai para ti e para mim. E quando Deus decidiu, na sua soberania, revelar-se como Pai, Ele escolheu o seu Filho para mostrarmos o que significa ter um Deus que é Pai, que te carrega como um pai carrega seu filho pelo deserto. Ou seja, que o Filho trouxe a revelação que os profetas não conseguiram trazer. A capacidade de você e eu
poder falar para Deus, Pai. Até que Jesus não entrou na história, nem vocês nem eu tínhamos a faculdade de chamar a Deus Pai. Mas como Jesus fez isso? Como Jesus revelou o Pai? Porque o que estamos lendo aqui, vocês não me conhecem. Vocês não se deram conta que eu estou carregando vocês por meio do deserto da depressão, através da tempestade e da ansiedade? Vocês não se dão conta que eu estou carregando vocês através desse caminho, desse corredor? Vocês não se deram conta que sempre fui eu? Quem me vê a mim vê o Pai. Como Jesus revelou o Pai? Como Jesus conseguiu fazer isso? Vivendo como filho. Jesus revela o Pai vivendo como filho. Então a pergunta que nós vamos a fazer é: como vive um filho de Deus? Porque se Deus usa o filho para revelar-se como Pai, e o filho revela o Pai, então como vive um filho? Como vive um filho? Se Jesus revelou a Deus vivendo como filho, como vive um filho de Deus? Em Filipenses 2, 5, 11 ele vai falar: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia pegar-se, mas os más de Deus são extraordinários. Esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à posição mais alta e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Para a glória do Deus Pai. Como vive um filho de Deus? Do mesmo jeito que viveu Jesus, obedecendo o Pai. Do mesmo jeito que viveu Jesus, obedecendo o Pai. Obedecendo o Pai. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Então pergunta R$12.000, meus queridos jovens do Levi: em que área da sua vida você precisa obedecer ao Pai? Em que área da sua vida você precisa obedecer ao Pai? Em que área da sua vida você está vivendo como Deus da sua vida e não como filho? Em que área da sua vida, de tanto brincar a ser Deus, de tanto brincar a ser Deus, você se esqueceu de ser filho? Você se esqueceu de ser filha? Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi na frente de vocês. Ele está repetindo de novo o mesmo que falou nos versículos anteriores, que foi na frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugar para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. Numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia. Essas duas figuras têm estado presentes na minha vida. Essas duas figuras têm estado presentes na minha vida os últimos 4 anos da minha vida. Uma coluna de fogo de noite, uma nuvem de dia. As duas expressões mais maravilhosas que você vai encontrar no Deuteronômio da glória de Deus. Numa coluna de fogo de noite significa proteção. Uma nuvem de dia significa direção. Tanto a coluna como a nuvem são elementos da presença manifesta da glória de Deus. Porque o Pai está presente, eu tenho proteção e direção. E se eu tenho proteção e direção, então eu tenho propósito. Tudo o que começa na sua presença sempre vai terminar na sua glória. Tudo o que começa na sua presença sempre vai terminar na sua glória. Que Ele nos está falando hoje: não tenha medo. Eu vou te carregar como um pai carrega seu filho por todo o caminho até chegarem a este lugar. Confia em mim, eu vou te dar proteção e direção. Porque tudo o que começa na sua presença sempre vai terminar na sua glória.
Em que área da sua vida você não está obedecendo? Em que área da sua vida você se esqueceu de ser filho? Em que área da sua vida está faltando proteção e direção? Você se esqueceu que Ele está carregando você por todo o caminho, por meio desse deserto, até chegarem neste lugar? E aí vem uma pergunta que eu fiz para esse texto: por que a imagem do pai carregando o filho é tão importante nesse livro? A resposta inicial seria porque Deus não se vai revelar como pai senão até o Novo Testamento. Ele vai mostrar muitas características de pai, mas Ele se vai revelar como pai lá no Novo Testamento. Por que se vai revelar como pai lá no Novo Testamento? Porque lá no Novo Testamento vai ter uma pessoa que não está em forma humana no Antigo Testamento: Jesus, que é nosso exemplo de filho. E esse Jesus que é filho vai revelar como é o pai. Mas por que a imagem do pai carregando o filho é tão importante? Por que nós esquecemos dessa imagem? Por que nós esquecemos de ser filho e brincamos tanto a ser Deus? Então aí vamos a ter que ver o contexto desse livro. ¿Para quién está falando Moisés nesses versículos? Tinha um povo que ele era o povo da promessa. Eles estavam destinados a entrar na terra prometida. Eles olharam e enxergaram maravilhas extraordinárias e milagres que Deus fez em meio deles. O Senhor, como um Deus poderoso, como um guerreiro poderoso, libertou eles da opressão de Egito. Libertou eles. A única coisa que eles precisavam fazer era atravessar um rio, atravessar um deserto, ser fortes e corajosos e entrar na terra onde tem leite e mel. A única coisa que eles precisavam fazer era isso. 10 pessoas entraram, 12 pessoas entraram nessa terra, espiaram essa terra, voltaram e falaram: nossa, essa terra é extraordinária, mas tem gigantes e podem acabar conosco. 10 pessoas se transformaram num câncer de medo que se espalhou por todo o povo. E por medo, esse povo ficou condenado a andar pelo deserto 40 anos. Por que a figura do pai carregando o filho é tão importante? Porque as pessoas que estão ouvindo isto mesmo que vocês estão ouvindo hoje, não foram aquelas pessoas que receberam essa promessa. As pessoas que estão ouvindo esta história são órfãos. Por que é tão importante? Porque as pessoas que estão ouvindo essas palavras viram morrer todos os seus pais no deserto. As pessoas que estão ouvindo: eu carreguei vocês como um pai carrega seu filho por o deserto, são os filhos de aqueles que por medo não entraram na terra prometida. Eles, cada um deles, teve que enterrar o seu pai e a sua mãe no deserto. Sabe o difícil que é para um hebreu enterrar seu pai e sua mãe no deserto? O livro de Deuteronômio, ele vai falar de uma terra prometida. O deserto nunca é a terra prometida de ninguém. O deserto é um lugar de transição, mas não é um lugar para ficar. É um lugar para ser processado, mas não é um lugar para morar. É um lugar para crescer, mas não é um lugar para ficar. Todas essas pessoas que estão ouvindo: eu te carreguei como um pai carrega seu filho por meio do deserto, são pessoas que viram morrer os seus pais no deserto. São pessoas que viram e tiveram que enterrar os seus pais no deserto. Sabe o que significa para um hebreu não ter terra? Não ter um lugar onde chorar seus mortos? Não saber especificamente onde seu pai ficou morto?
Por que essa imagem é tão importante? Porque eles perderam as pessoas mais importantes da sua vida por medo. E agora Deus lhes está lembrando: eu te carreguei como um pai carrega o seu filho pelo deserto. Eu não me esqueci de ti. Há tanto para fazer no mundo que tu vai entrar. Tu não vai poder te calar, porque eu te vou mostrar coisas extraordinárias. No meu poder, no poder do meu Espírito, eu vou te mostrar como é atravessar um rio. Eu te vou mostrar como criar um memorial. Eu vou mostrar como tu vai conquistar uma terra que tem leite e mel. Esquece de aquilo que ficou no passado e olha para frente, porque você é meu filho adotado. E Levi, você e eu somos adotados. Mas quando chegou a plenitude do tempo de Deus, enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estava sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou seu Espírito, o Espírito do seu Filho, ao coração de vocês, e Ele clama algo que ninguém conseguiu clamar no Antigo Testamento. O teu coração, o meu coração, o teu espírito, o meu espírito tem a capacidade de falar: Abba, Pai. Abba, Pai. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o seu bom propósito, da sua boa vontade. Ele hoje te está falando, como falou para aqueles órfãos do deserto: não tenhas medo, eu vou te carregar como um pai carrega seu filho, por todo o caminho até chegarem neste lugar. Confia em mim, porque eu te vou dar proteção e direção, porque minha paternidade não é uma paternidade natural. A minha paternidade, fala o Senhor, é uma paternidade celestial. Uma coluna de fogo de noite, uma nuvem de proteção de dia. E aí eu me fiz uma pergunta. Deus para mim tem sido, durante estes últimos 4 anos, uma coluna de fogo. As colunas de fogo te protegem, te aquecem. É como quando você está no frio lá em Gramado e você tem uma lareira e em meio desse frio você fica aquecido, mas ao mesmo tempo a coluna de fogo te faz ficar protegido. Te faz ficar protegido. Mas a nuvem, ela quando se movia, ela dava direção. E quando Deus dá direção, Ele dá propósito. E quando Deus dá propósito, Ele dá sentido. Ele te mostra o caminho que tu tem que caminhar. Ele não somente te protege como uma coluna de fogo, como uma muralha de fogo. Ele não somente te aquece, Ele te dá direção, sentido e propósito. Se a nuvem não se move, eu nunca me vou a mover. Então Deus tem sido isso para mim, desde que eu era criança, mas tem sido para mim mais vividamente os últimos 4 anos. E aí eu me fiz uma pergunta, conectando a minha história com a história do meu pai. De meu pai. Onde consegue proteção e direção um adolescente de 13 anos que perdeu seus pais? Eu comecei a ver a história do meu pai e me fiz uma pergunta: onde ele conseguiu direção e proteção? Ele que perdeu seus pais sendo tão novo, tinha tudo para dar errado. E esse homem deu tão certo na vida, com seus erros, gente, porque ele não é perfeito. Ele não é perfeito, ele não deixaria que eu falasse dele, sem falar dos seus erros. Sempre me chamou a atenção que a maioria dos irmãos do meu pai eram cristãos, menos meu pai e um irmão do meu pai. Os irmãos do meu pai eram pessoas simples do campo, como meu pai. São pessoas simples, agricultores, fazendeiros, criadores de vacas, de bois. Agricultores como meu pai.
E chegou um momento na história dessa gravação que estou fazendo com meus pais, onde eu fiz uma pergunta para ele: pai, você tem falado poucas vezes do meu avô? Você tem falado poucas vezes do meu avô? Eu quero que você saiba uma coisa. Meus pais não são cristãos. Eu fui o primeiro cristão da minha família. Mas eu sei que não vou ser o último. E naquele momento, eu fiz uma pergunta para o meu pai: pai, quem é Conceição Villanueva? Quem é o meu avô? O Senhor fala de vez em quando dele, mas não tão profundamente. Fala um pouco mais. Fala um pouco mais. E aí meu pai começou a contar a história do meu avô. E aí chegou, gente, uma grande revelação. E aqui vem um plot twist desta história. O pai do meu pai e eu como pai. O pai do meu pai e eu como pai. A Fundação Soberana. Coisas que você não pode escolher. Você não escolhe seus pais, sua nacionalidade, sua cor de pele. Eu não escolhi meus pais. Meu pai não escolheu seus pais. E meu pai começa a falar do meu avô. Eu sabia que ele era agricultor. Mas ali chegou a grande revelação. Raul, o teu avô, Conceição Villanueva, esse homem que você não conheceu, esse homem que eu perdi com 13 anos, ele, além de ser agricultor, era pastor. Era um cristão devoto. Um homem que me mostrou a palavra. Um homem que me ensinou a decorar alguns versículos na minha vida. Um homem que ensinou meus irmãos mais velhos a seguir o caminho, a verdade e a vida. Nesse momento, minha irmã e eu ficamos com a boca aberta. Wax, Conceição Villanueva, o pai do meu pai, era pastor. Isso muda totalmente a metanarrativa da minha Fundação Soberana. Sabe por quê? Porque eu me fiz muitas perguntas. Quantas vezes meu avô orou por meu pai e seus filhos? Quantas vezes ele orou por direção e proteção na vida do meu pai? A vida do meu pai não tem sido uma vida fácil, gente. Ele fez o melhor que conseguiu fazer com a vida tão difícil que ele conseguiu viver. Quantas vezes Conceição Villanueva, será que ele orou por mim? Será que ele orou por meus irmãos que não existíamos naquele tempo? Será que ele fez isso por mim? Gente, essas são coisas que eu vou saber só lá no céu, que eu vou conhecer ao pastor Conceição Villanueva. Quantas promessas de Deus não deu Deus para meu avô com respeito ao meu pai e seus irmãos, e promessas que ele deu para meu avô com respeito aos meus pais e seus irmãos, que agora, hoje, são uma realidade na minha vida e na vida do Tiago. Eu comecei a olhar para trás e consegui olhar uma verdade realmente extraordinária e transformadora. Uma verdade que hoje embarga o meu coração com muita alegria. E uma verdade que é realidade na minha vida e na tua vida. Hoje tu vives o que ontem era uma promessa. Hoje você vive o que ontem era uma promessa. Hoje vai receber o que amanhã será uma realidade. Eu tenho olhado nesta igreja como Deus usa o coração dos filhos para ganhar o coração dos pais. Muitas vezes eu orei, minha irmã e eu oramos por nossos pais que não conhecem a Cristo. Muitos de vocês conhecem essa história, porque eu sempre falei para vocês: de que serve ganhar o mundo se as duas pessoas que mais amo, além da Cláudia, do Tiago e dos meus irmãos, não conhecem a Cristo?
Porque lá na eternidade, eu também queria que meu pai estivesse ali, que minha mãe estivesse ali. E eu vi muitas vezes nesta igreja como Deus utilizava o coração dos filhos para chegar ao coração dos pais. E eu falava para Deus: Deus, faz o mesmo comigo. Me ajuda a ser um filho que consiga chegar, que seja um instrumento para chegar ao coração de meus pais. E quando meditava nesta palavra, nestes versículos, nesta revelação de um Deus que nos carrega como um pai carrega seu filho. Minha irmã fala para mim, minha irmã Rosa, a irmã mais nova com a que estou gravando os vídeos, me falou: eu tenho uma notícia para te dar. Tu está sentado? Estou. Bom, Raul, nossos pais aceitaram a Jesus no seu coração. Como um pai carrega a seu filho por o deserto, não tenha medo, eu vou te carregar. Como um pai carrega seu filho por todo o caminho, até chegarem neste lugar. Confia em mim, eu vou te dar proteção e direção, e vou te mostrar o caminho que deves seguir. Qual caminho? Qual caminho? Qual caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queres chegar ao Pai? Há um caminho, há uma verdade e há uma vida. E tem um só nome: Jesus. O Filho revela o Pai. O Filho revela o Pai. Há tanto para fazer neste mundo, Levi. Há tantas almas que precisamos ganhar com esse nome que está acima de todo nome. Você não se pode calar. Você precisa abrir sua boca e proclamar no poder do seu Espírito a sua salvação. Você precisa, lá naquele lugar para onde você vai, falar que existe um caminho, que existe uma verdade, que existe uma vida, e uma vida eterna, que é a nossa esperança viva, Jesus. Mas você vai precisar falar: eis-me aqui, usa-me a mim, usa-me para que meus pés possam levar o teu amor. Usa-me para que meus pés possam levar o teu perdão. Usa-me para eu revelar como filho teu que tu é o Pai. Que tu é o Pai. Hoje você vive o que ontem era uma promessa. Porque ele fala caminho, verdade e vida. Por quê? Essas três coisas são símbolos da vida. ¿Sabe o que são os símbolos da vida? São memórias e elementos que estão lá no passado, que dão sentido ao presente e que servem como uma bússola para o futuro. São memórias e elementos que estão lá no passado, que dão sentido ao presente e que servem como uma bússola para o futuro. Há tanto para fazer neste mundo.
com esta espada poderosa que vence todo temor. Há tanto para fazer neste mundo, no poder do seu Espírito. Há tanta salvação neste livro. Há tanta eternidade nestas palavras. Mas por sobre todas as coisas, este livro revela uma coisa importante: que eu te carreguei, fala o Senhor, como um pai carrega seu filho em meio do deserto. Lá naquele lugar para onde vocês vão, o filho vai revelar o pai, porque os filhos sempre vamos a revelar o amor e o perdão do nosso pai. Se Deus falou algo contigo esta noite, se Ele se revelou como um pai na tua vida esta noite, eu vou pedir que você, em um ato de coragem, fique em pé. Se Deus falou algo contigo esta noite. Amém. Glória a Deus.